Olá, sou o professor Raimundo Silva, vamos dar continuidade com o ambiente comutado. Switch como um conceito geral no setor de redes e telecomunicações. Então aqui eu tenho um switch com 6 portas, o endereço de destino é A. Aqui nessa porta número 1 tem um pacote, um quadro, mais precisamente, um quadro da camada 2 do modelo OSI, chegando, sendo que o destino dele é a porta, é o endereço da máquina, o MAC é A. É claro que o MAC aqui, ele está de forma didática, representado com uma quantidade menor de caracteres, tá? Então, o switch LAN toma decisões com base em dois critérios. Porta de entrada, ou seja, por onde ele está entrando, e o endereço de destino, ou seja, por qual porta está associado o endereço de destino que eu quero fazer o envio. Um switch LAN mantém uma tabela para determinar como encaminhar o tráfego. Então, eu tenho aqui esta tabela de portas, que eu tenho os endereços de destino e em qual porta ele está associado. Então, eu tenho aqui o endereço EE, AA e assim por diante, associado em cada uma dessas portas desse switch. No diagrama, se uma mensagem entra no switch pela porta 1, que é o caso, e tem o endereço de destino EA, onde é que está esse endereço? Dentro deste quadro. Tá? O switch encaminha o tráfego de saída pela porta 4. Por que ele vai enviar pela porta 4? Porque a porta 4, o switch sabe que o equipamento EA está plugado na porta 4. Então, na porta 1 tem um dispositivo que envia para um destino EA. Quando o switch recebe, ele abre o pacote, lê o endereço de destino e esse endereço de destino ele vai na tabela MAC. Na tabela MAC ele encontra EA associada à porta 4. Aí ele faz o switching, ou seja, pega esse quadro da porta 1 e encaminha para a porta 4. O switch da camada 2 encaminha os quadros Ethernet com base no endereço MAC de destino dos quadros. Demonstração de vídeo, tabela de endereço MAC. Esse vídeo vocês observam no material de trabalho de vocês, material de consulta, material de estudo, dê uma verificação nesse vídeo, ok? Métodos de encaminhamento de quadro. Basicamente, os switches trabalham com duas formas de encaminhar o quadro. Um switch de armazenar e encaminhar recebe o quadro inteiro e calcula o CRC. Se o CRC é válido, o switch procura o endereço de destino que determina a interface de saída. O quadro é então encaminhado pela porta correta. Pessoal, então o que acontece? Tem aqui uma máquina origem, tem uma máquina destino e tem aqui o cálculo do CRC. Lembrando, quando vai haver o processo de enquadramento, ou seja, os dados vêm da camada de aplicação e descem até a camada 1 do modelo OSI, quando passa pela camada 2, que é onde vai haver a formação do quadro, os dados eles são lidos e é calculado um CRC. Tá? Esse CRC é posto dentro do quadro e é enviado. Quando esse quadro é enviado, que chega na porta do switch, o que o switch vai fazer? O switch vai fazer a leitura desse quadro para identificar qual é o endereço de destino. Mas, nesse método de envio, o que o switch vai fazer? Ele não vai ler só até o endereço de destino. Ele lê o quadro por inteiro. É como se o quadro fosse para ele. Ele recebeu todo o quadro naquela porta, verifica o endereço de destino, mas verifica antes o CRC. Ou seja, ele recalcula o CRC daquele quadro e compara com o CRC que foi preenchido lá na origem. Se os CRCs estiverem ok, o que ele faz? Aí ele verifica o endereço de destino, verifica a tabela onde se encontra aquele endereço de destino, faz a comutação e envia. Isso aí é armazenar e encaminhar. Qual é o ganho? O ganho é que se o quadro tiver algum defeito, ele nem envia mais, porque se o CRC não bater, aquele quadro é morto ali mesmo, é eliminado, jogado fora ali mesmo. Ou seja, ele não vai enviar em frente, gastando largura de banda, um quadro que esteja com problemas. Temos outro método. Obviamente que esse método, armazenar e encaminhar, ele é um pouquinho mais lento, porque cada quadro ele vai ter que receber na totalidade, como se fosse para ele, para poder recalcular o CRC e comparar com o CRC que foi colocado lá na origem. Tá? Temos o segundo método, que é o cut truque, que é pegar um atalho. O que ele faz? Ele começa a receber o quadro. Quando ele lê o endereço de destino, vai na tabela MAC, identifica qual é a porta e já vai fazendo a comutação. Ou seja, está entrando e ao mesmo tempo ele já está fazendo a comutação, já está saindo pela porta de saída. Fica mais rápido. Mas em compensação, quando chegar ao final do quadro, se esse quadro tivesse algum problema, ele já foi encaminhado, ele já seguiu o caminho dele.
tá? Se torna um pouco mais rápido, mas tem a ineficiência de não poder calcular se aquele quadro está correto ou não. Então, o switch cut truque encaminha o quadro antes que ele seja completamente recebido. Pelo menos o endereço de destino do quadro deve ser lido para o quadro possa ser encaminhado. Então, aqui, o armazenar e encaminhar. Verificação de erro. Depois de receber o quadro inteiro, o switch compara o valor do FCS no último campo, contra seus próprios cálculos de FCS. Somente os quadros livres de erro serão encaminhados. Bufferização automática. O buffer da porta da entrada, a flexibilidade de sustentar qualquer combinação de velocidades de Ethernet. O armazenar e encaminhar é o principal método de switch LAN da Cisco, mas você pode mudar, nos switches Cisco, você pode mudar esse método de encaminhamento. Você pode colocar ele cut truque, assumindo digamos assim, o ônus e o bônus de estar mudando de armazenar e encaminhar para o pegar o atalho, tá? O switch armazenar e encaminhar implica no recebimento do quadro inteiro, até aproximadamente 9.200 bytes por quadro jumbos, antes de decidir pelo encaminhamento, tá? Já o pegar o atalho, né? Observa que aqui ele vai ler apenas até o endereço de destino, né? Aqui no armazenar e encaminhar, ele lê, o switch lê todo o quadro até o CRC, até o final, para poder calcular o CRC e comparar com o que foi preenchido pela origem. Já no pegar o atalho, ele lê só até o endereço MAC de destino, tá? Sabendo o endereço MAC de destino, ele já começa a comutação. Encaminhamento rápido de quadros, o switch pode tomar uma decisão de encaminhamento assim que ele tiver pesquisado o endereço MAC de destino. Os quadros com erros são encaminhados. Por quê? Porque não tem como. Porque ele já começou a enviar, mesmo que ele fizesse uma checagem no final, o quadro já tinha saído pela porta de destino. Os quadros com erros são encaminhados. Existe um meio termo, que é o chamado de livre de fragmentos. O livre de fragmentos modificou o algoritmo, digamos assim, do formulário de switch cut truque. O switch aguarda a janela de colisão de 64 bytes para passar antes de encaminhar o quadro. Proporciona melhor verificação de erros do que o cut truque, com praticamente nenhuma latência, aumento de latência. Então, no caso aqui, o livro de fragmentos, ao invés dele esperar, de ele ler apenas até o endereço MAC, ele vai ler, na verdade, os primeiros 64 bytes. Por quê? Estatisticamente, quando a rede cabeada ela é homologada, ela é certificada, né, está tudo correto, a possibilidade de haver uma colisão, de haver um problema nesse quadro, ele vai se encerrar com a leitura de 64 bytes. Em resumo, se o switch consegue receber 64 bytes sem erro, a possibilidade daquele quadro não ter erro algum é muito grande. Então, ao invés de ler só até o endereço MAC, ele aguarda os primeiros 64 bytes. Não houve nenhum erro, não houve nenhuma colisão, não foi identificado nenhum problema. Provavelmente esse quadro está íntegro. Então, mande em frente. Então, ele é o meio termo entre armazenar todo o quadro e ler só até o destino, o endereço MAC de destino. Ele lê uma quantidade, 64 bytes, que estatisticamente lhe garante que aquele quadro provavelmente está íntegro. Domínios de colisão. Bom, em segmentos Ethernet baseados em hub, dispositivos de redes competem para o meio físico, portanto, ocorrerão colisões. Tá? A colisão ela é baseada na camada 1 do modelo OSI. Tá? Portas de switch Ethernet operando com full duplex eliminam as colisões. Portas de switch Ethernet negociarão full duplex automaticamente se conectadas ao dispositivo full duplex. Se conectado a um dispositivo half duplex e em seguida a uma porta do switch, vai operar half duplex e fazer parte de um domínio de colisão. Então você tem aqui um dispositivo, um equipamento e você tem uma porta do switch. Se a placa Ethernet deste PC ela está configurada para ser duplex, tá? Ou seja, ela está em negociação automática, quando sinalização chegar até a porta do switch, o switch vai tentar o quê? Vai tentar colocar em duplex full. Se conseguir, se houver essa negociação, é assim que vai funcionar. Se não, ele vai baixar para ou half, né? Se for o caso desta máquina, só trabalhar com half duplex, ok? Full duplex. Velocidade. A velocidade, você observa que esse switch aqui, ele está dizendo que eu trabalho com 10, com 100 e com 1000 megabits, mas essa máquina só trabalha com 10 e com 100. Quando se conectar, a negociação também vai dizer, olha, só posso trabalhar até 100. Então, o switch baixa a sua velocidade e, a partir daí, vai trabalhar
também só com 100. Então, nesse caso aqui, o switch e a máquina vão trabalhar em full duplex a 100 megabits por segundo. Foi a conversação, neste caso, que ocorreu. Domínios de broadcast. Pessoal, o domínio de broadcast ele ocorre a nível da camada 2 do modelo OSI. Camada 2. Switch não segmenta domínio de broadcast. Assim como o hub não segmenta domínio de colisão, que é a camada 1, o switch ele segmenta domínio de colisão, mas não segmenta domínio de broadcast. Domínio de broadcast está na camada 2 do modelo OSI. Então, o switch ou vários switches interconectados formam um único domínio de broadcast. Então, vamos observar aqui essa figura. É um switch? É. Cada porta desse switch é um domínio de colisão. Colisão. Mas o switch inteiro é um único domínio de broadcast. Camada 2. Então, quando eu tenho aqui nesses switches, observe aqui, eu vou considerar que eles não estão conectados ainda. Não estão conectados ainda. Então, cada porta desse switch é um domínio de colisão. O switch inteiro, um domínio de broadcast. Esse switch, cada porta do switch, um domínio de colisão. O switch inteiro, um único domínio de broadcast. Se eu, ao conectar, cascatear esses switches, o que vai acontecer? Cada switch desse vai ter um domínio de colisão, mas essa única área, toda essa área vai ter um único domínio de broadcast. Porque quando você cascateia switch, você está ampliando o domínio de broadcast. Então, quando o switch recebe um quadro de broadcast, ele encaminha o quadro por meio de cada uma das portas, exceto a porta de ingresso do qual o quadro de broadcast foi recebido. Pessoal, o que é um quadro de broadcast? Por exemplo, é um quadro de uma solicitação ARP, lembra? A solicitação ARP, ela coloca no endereço de destino o endereço FFFFF, ou seja, tudo setado com uns, o endereço de broadcast. Então, quando o switch recebe um pacote, um quadro em sua porta, aonde o endereço de destino é FFFF, ou seja, FFF é para todos. Não é para a máquina A, nem B, nem C, é para todas as máquinas. Então, o que ele vai fazer? Encaminhar por todas as portas. Aí, quando ele recebe endereço de broadcast no destino, ele se comporta como se fosse um hub. Ele manda por todas as portas. E ele não segmenta domínios de broadcast, o switch da camada 2. Quando dois switches ou mais switches estiverem conectados juntos, o domínio de broadcast é aumentado, porque a transmissão é propagada de switch para switch. Broadcast e demais podem causar congestionamento na rede. Aliviando o congestionamento da rede. Como é que eu posso aliviar o congestionamento de uma rede? As seguintes características de switch ajudam a aliviar o congestionamento. Estabelecimento de links de full duplex, eliminando colisões. Alta densidade de portas. Buffer de quadros grandes, bufferização. Velocidade da porta. Switch interno rápido. Baixo custo por porta. Esse baixo custo por porta é porque se for um custo financeiro muito alto para implementar, a empresa pode não ter recursos financeiros para fazê-lo. E aí acaba mantendo a estrutura antiga e que não vai haver o alívio do congestionamento da rede. Muito bem, com isso nós encerramos esse nosso capítulo. Até um próximo encontro. Obrigado.